Bom, muito bom seguir na fala de duas grandes falas. Queria dar parabéns para a Fundação PDT de fazer esse debate, que é bom debater fora de mídia e além dos atos que têm acontecido no Passe Livre. E, bom, vamos lá. Faço parte do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, uma ONG que atua há mais de 30 anos no Brasil em várias pautas, planos econômicos, confronta os bancos, confronta o plano de saúde. E aí eu coordeno a área que confronta as empresas de ônibus, no caso, que é a área de mobilidade. Aí eu só queria fazer, eles falaram bastante já do macro, eu queria dar só uma pincelada num tema que é central, que o Daniel colocou bastante, e o Lúcio também citou, que é a nossa prioridade para o carro, que é uma coisa que não é banal, que está enraizada na mentalidade recente da nossa sociedade. E eu tentei pensar alguns exemplos lúdicos, mais ou menos, disso. Um que eu lembrei foi nos debates do ano retrasado agora, para o Estado. Não sei se vocês lembram, a Globo fez um esqueminha de umas bolinhas de temas, aí tinha saúde, educação, e o tema da nossa área não era mobilidade, não era transportes, que ele fez acho que para o Márcio França, não lembro agora, quando ele abriu o tema era estradas, porque o assunto para o Estado é falar de estrada, não importa a cidade média, pequena, política urbana, ônibus da MTU, CPTM, a pauta para eles era estradas. Então isso mostra um pouco a mentalidade, não que a Globo tenha uma linha de pensamento de carro, isso está enraizado em todo mundo. O plano diretor de São Paulo foi aprovado também há 6 anos, fala de tudo, fala de planejamento urbano, de parques, fala de saneamento. As manchetes que saíram no jornal plano diretor de São Paulo vai reduzir vaga de garagem, porque é isso que importa para a galera, como vai impactar o carro. Estava falando ontem com uma colega também, um assunto banal, de como uma passarela lá perto do IDEC que a gente tem que usar, é horrível, não tem uma rampa caminho reto e blá blá. Aí eu falei, mas a passarela não é para o pedestre usar, a passarela ela é feita para o carro não precisar parar num semáforo de travessia. A passarela é feita para o carro poder ir rápido. O pedestre dá a volta que tiver que dar, o importante é o carro sair da ponte ali em alta velocidade sem parar. Um novo cartão postal de São Paulo é a ponte estaiada. Então a gente faz que é proibida para ônibus, proibida para pedestre, proibida para ciclista. Ela só pode passar nela de carro. Então toda a nossa mentalidade social é muito feita para o carro. E isso reflete o quê na política urbana e de transportes? Toda a metodologia da CT, da SP Obras, da SP Trans, da CIURB, está toda pronta para fazer infraestrutura de carro. Então, quando eu fazer uma ponte, tem todas as rúbricas, os processos, as atas de preço estabelecidas. E para pedestre, ciclista e ônibus e transporte coletivo, não tem tão fácil isso. Então, a gente acompanhou muito na gestão Haddad, um pouquinho na final do Kassab também, secretários mais modernos e novos, alguns nem tanto, né? Enfim, desde o Marcelo Cardinale Branco, o Tato, no começo do Dória, o Aveleda tinha uma visão um pouquinho melhor também, embora fosse na gestão Dória, tentando criar essas coisas, que a SP Trans e a CT não tinham os procedimentos construídos. Um exemplo claro disso, a ciclovia da Paulista, que é um eixo viário, que normalmente quem cuida é a CT, e quem cuida é a CT, foi feita pela SP Trans, porque a CT não tinha recursos enfim, processos internos para fazer. Então, a Secretaria vai achando formas de burlar a burocracia que é voltada toda para o carro, para tentar fazer, às vezes, um mínimo de infraestrutura para pedestre, para ciclista. E aí, de novo, a redução do IPI tem apoio fácil, é fácil de gerar. E qualquer medida contrária a isso, quando você fala, precisa fazer um corredor, está sem recurso, o TCM vai barrar, o banco não liberou, e para fazer asfalto usa recurso público, usa tesouro e vai lá e faz em semanas. Então, sempre se tem realmente burocracias, e também se cria um pouquinho pela falta de costume para fazer coisa para transporte coletivo, e a de carro sai sempre super rápido e sem nenhuma contraposição ou crítica, né? Agora, um pouco com os ciclistas, começou a mudar um pouco essa lógica, mas é uma questão que está muito central. E aí, resultando também na tarifa, porque eu acho importante ressaltar isso, porque a gente tem sido chamado bastante debate. A mobilidade e o transporte é uma política urbana que envolve todas as outras. Quando você vai para qualquer serviço, para a saúde, como o Lúcio falou bastante, para a saúde, para a cultura, para lazer, visitar a família, você vai se deslocar de alguma forma que envolve uma opção política sua de ir de carro ou de ir de outra forma, ou uma falta de opção, né, para quem mora na periferia. E vai impactar, de certa forma, a cidade, em caso de poluição, em caso de espaço impermeabilizado, em questão de tirar de árvore, enfim.
Então, a mobilidade ela envolve todas as atividades humanas e impacta de forma diferente a vida urbana. É uma política urbana bastante central por esse motivo, por isso que eu, enfim, vou participar de debates na SS Mata Atlântica com a galera da saúde, porque impacta muita gente, e a galera da saúde, inclusive, é um dos grupos que mais tem pautado redução da tarifa, porque é isso, o SUS a gente conseguiu na Constituição o SUS gratuito, mas para você ir na consulta você paga pelo menos hoje em São Paulo R$ 8,80. Se você integrar com o metrô, você paga 16. Se você morar fora de São Paulo, você pode pagar até 30. Se você tiver que usar um sistema na sua cidade, a MTU e depois a SP Trans. Então, o SUS não é tão gratuito assim hoje no Brasil, a não ser que você more a uma distância caminhável da UBS que você precisa ir, né? Então, é uma questão muito central e é uma questão pouquíssimo avançada. E eu atribuo também um pouco isso, o Lúcio falou um pouco da crítica aos técnicos, e é maluco de se ver no debate muito dos técnicos se oporem à discussão de reduzir a tarifa, que eles tratam a tarifa, depois o Lúcio pode falar um pouquinho mais sobre isso por ter convivido bastante, mas o que eu vejo muito em padrão, não só em São Paulo, mas em outras cidades, os técnicos de transporte ainda usam a tarifa como um elemento do planejamento, como uma necessidade do sistema, e como se fizesse parte, digamos, natural do sistema, o que é um desafio muito grande, você tentar convencer não só a sociedade, mas as próprias pessoas que operam, de que ela tem uma importância social que ela não consegue ver, porque ela acha que a tarifa é só um equipamento de calibração do sistema, e não que ela exclui, e que ela é uma política social, e não só urbana ou de mobilidade. E, completando um pouco os dados que o Daniel trouxe, tem um estudo do IPEA de 2013 absolutamente focado na exclusão, que está, aliás, mencionado no Plano de Mobilidade de São Paulo, embora nenhum secretário leve em conta, que é o quanto a tarifa exclui. E aí o IPEA fez dados para 2013 de que a partir de acordo com o modelo, enfim, econômico da época, a partir de 2,50 do valor da tarifa, cada aumento vai, de fato, excluir mais uma faixa de renda da população, e a gente tem esse resultado também, como o Daniel mostrou, na perda de passageiros. Então a gente tem já bastante dado, teve a Resinoa São Paulo, que o Lúcio trouxe, mostrando quantas pessoas deixam de viajar, então a gente tem uma quantidade já bastante grande de dados que mostra a exclusão social que a tarifa gera, a questão social, a limitação de acesso, a limitação a trabalho. Às vezes o empregador limita quem mora longe, quem vai ter que pagar IPTU. E aí esteve também na gestão Dória agora o aumento da integração do transporte, que ele tentou usar como desculpa para aumentar a tarifa, mas é muito mais vil e mais maldoso aumentar a integração do que aumentar a tarifa, porque a integração você vai prejudicar só quem mora mais longe, quem precisa integrar. Eu moro no Baixo Augusta, eu me circulo muito bem quase só de ônibus. Quando eu preciso integrar uma viagem longa, eu muito pouco uso integração. Quem usa integração é quem mora em Cidade Tiradentes, quem mora em Parelheiros, quem mora fora de São Paulo, que usa às vezes 2 ou 3. Então o aumento da integração é mais prejudicial socialmente do que o aumento da tarifa. E agora teve, além do aumento em 2017, em 2018, o corte da integração do Vale Transporte, ou seja, pegou o mais pobre do mais pobre, que é quem recebe Vale Transporte, e tudo com desculpas para não aumentar a tarifa, curiosamente, aumentando a tarifa também agora em janeiro. Então, nem a desculpa cabe, mas, enfim, foi uma opção da sociedade em 2016. Mas é só para mostrar o quanto a mobilidade impacta e é impactada por toda a distribuição espacial urbana, as políticas econômicas, financeiras. Então, é uma questão que, embora seja um tema, né, um recorte temático, a mobilidade, ela é bastante central na política urbana, que é hoje 80% da nossa população. E aí, o que o IDEC tem tentado fazer, como o Daniel falou, o IDEC é uma entidade muito de confronto. A gente vai nas reuniões com os órgãos, fala com galera do PSDB, do PSL, do governo, técnicos. Tem muito técnico bom nos órgãos, embora eu tenha criticado eles no começo também. E a gente tem acumulado já um pouco de discussão, um pouco de contrapontos, e vamos tentar agora nas eleições municipais, ampliar muito essa discussão do impacto da tarifa e da mobilidade nas pessoas. E tentar também fazer essa distinção de que incentivar carro não é mobilidade. Incentivar carro é conseguir o que a gente está fazendo, não é mobilidade, pelo menos, sustentável, coletiva e ativa. E aí, pode passar o próximo slide, o meu tem pouquinhos, que eu fiz uma coisa bem compilada. Esse é um exemplo também da exclusão, né, que eu compilei. A gente tem visitado cidades com políticas interessantes, e o exemplo da esquerda é uma cidade com a tarifa bastante baixa, uma cidade de 150 mil habitantes,
E uma cidade que o transporte é estatizado, que é um tema que também a gente está estudando, eu posso falar um pouco depois no debate, se for o caso. Mas, em contraposição, o caso da direita é uma cidade 4 vezes menor, com uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade muito pequena. Alguns Copans dão 30 mil habitantes, mas com transporte gratuito. Que você vê, o ônibus absolutamente lotado, a cidade usa muito o ônibus. Essa foto de baixo tem uma multidão entrando no ônibus regular da cidade. É uma classe fazendo excursão na cidade. E elas usam o ônibus que o ônibus é gratuito, não precisa fretar um ônibus. Você usa o ônibus da cidade, que ele é gratuito, todos os alunos entrando, rápido. E a cidade do lado tem uma tarifa acho que de R$ 2,40, mesmo sendo mais baixo, ainda assim exclui, gera necessidade de pagar um bilhete, de ter cartão, de ter cobradores, sistema de bilhetagem. Então, reduzir, a gente está lutando muito por reduzir, né? Em São Paulo são alguns passos grandes para a gente propor uma tarifa zero, mas mostrando o quanto a gratuidade, o acesso pleno, né, a não cobrança, garante de forma absoluta o acesso ao direito. Próximo slide, alguns dos temas... tem os dados, desculpa. As duas são em São Paulo, são bem semelhantes até na política urbana. Pode seguir, não tem alguns passozinhos aí. Uma 4 vezes maior que a outra, mas ainda assim uma com uma tarifa e a outra sem tarifa. Vou entrar mais nos 2 primeiros temas, depois vou falar um pouquinho mais da política agora do Covas. E o IDEC tem entrado muito no tema da gestão de ônibus, porque ela é central também para não só ser gratuito, mas ser qualidade, não só não ser livre, né, mas não ser cobrado o sistema. E a contratação de ônibus é sempre uma questão muito polêmica, porque envolve o que todo mundo sabe, repete, fala, mas nenhum governo confronta, que são as máfias de transporte estabelecidas na cidade. Vou passar para o próximo, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido e focar no próximo. E o que a gente tem identificado é que, assim como outros setores, né, o poder econômico domina muitos setores de transportes, e eu acho que tem uma questão mais da raiz do problema, que é que não é que eles influenciam, é que o sistema de ônibus, para quem não sabe, foi criado nas cidades brasileiras, como o Uber entrou hoje. Os bondes foram falindo, os empresários foram começando a colocar ônibus sem nenhuma regra. Então a gente tem ônibus em São Paulo desde 1908, se não me engano, e a primeira regulamentação é de 27, então foram aí 20 anos com ônibus rodando, os governantes achando bom, porque estava acolhendo a falha dos bondes, e com uma total desregulamentação, liberalização, né, da época da República Velha, que era padrão da época também. E aí São Paulo, só em 47, cria a CMTC, então que dá uma regulamentação muito mais robusta e que dá um salto também na avaliação de qualidade na época, salto que foi replicado, se não me engano, só pela gestão Erundina com a municipalização do Lúcio. Mas, enfim... aí o resultado disso hoje, acortando para hoje, eles dominam muitos contratos, eles dominam as cidades, eles dominam as garagens, eles influenciam as câmaras municipais, influenciam as prefeituras em muitos casos, influenciam as assembleias. É uma disputa muito difícil, é muito difícil conseguir um edital de licitação, né, que é onde faz o contrato novo, que garanta o que o edital deve fazer, que é uma seleção de propostas melhores para a prefeitura escolher a melhor empresa e operar. A gente teve aqui no ano passado, em São Paulo, passado, o resultado da licitação de São Paulo, com 32 vagas, em cada vaga, uma candidato por área, os mesmos que operam em São Paulo, alguns há 110 anos, né, as mesmas empresas operando, né, muita inovação de tecnologia e de regulamentação no contrato, em comparação ao de 2003, mas com risco de nada avançar. Né. Um exemplo que a gente teve agora bem claro com uma ação judicial dessa semana, não sei se todo mundo viu, que o MP abriu uma ação judicial contra o contrato de 2003, porque os empresários não cumpriram quase nada naquele contrato. Ele previa a reforma de terminais, ele previa a criação de um centro operacional, e nada foi feito, e o edital atual agora replica. Os empresários têm que reformar os terminais e têm que fazer o CCO. Só que estava em 2003 no contrato, em 17 anos não foi feito. Por quê? Porque as empresas dominam, elas falam que não tem dinheiro, elas pressionam a Câmara, elas dominam parte do TCM também, não parte, mas enfim, influenciam o TCM. Então, por mais que tenha novidades no contrato, o cenário político-econômico nos faz ter uma perspectiva muito ruim do que pode acontecer. E aí tem dado algumas indicações no slide anterior. Aliás, a gente tem um guiazinho, tem aí atrás uma versão resumida, eu trouxe algumas para quem, enfim, quiser se aprofundar mais. A gente fez um guia voltado para a gestão de ônibus, tentando apontar problemas que precisam ser combatidos,
como, por exemplo, a posse da garagem, como, por exemplo, conflitos de interesse, né? A gente tem, por exemplo, hoje em São Paulo, empresas que dominam... Aliás, empresas não, uma empresa, né? Do Grupo Ruas, que é um grande empresário de ônibus de São Paulo, que ele domina a Caio, que faz os ônibus, ele domina mais da metade da receita do ônibus de São Paulo, de operação, ele domina a CCR, que opera a linha 4 e a linha 5, ele domina as estradas, então ele está virando um grande monopolista do transporte de São Paulo. E a CCR, alguns anos atrás, operava no Rio as barcas Rio-Niterói e a ponte Rio-Niterói, ou seja, ele tinha o monopólio do transporte Rio-Niterói. O que ele fez, o pedágio é mais rentável, ele abandonou as barcas, a licitação quebrou há 2 anos, estamos tentando fazer uma nova licitação e a gente está tentando pautar lá que não deixem entrar na barca quem opera um outro transporte, para você evitar conflito de interesses e fazer uma competitividade, que é até o que os liberais, né, defendem, que possibilitaria a prefeitura ter mais possibilidade de controle do contrato. A gente propôs também em São Paulo isso, e claro que não foi aceito, porque confrontaria diretamente o interesse do grupo dominante, né? Um exemplo aqui em São Paulo, ele é o operador do estrutural da Zona Sul, que é a Santo Amaro, e ele opera a linha 5, que passa pela Santo Amaro. Então, na Zona Sul, o Grupo Ruas também tem o monopólio do sistema de transporte estrutural, só para dar um exemplo. E aí, cortando para o fundo, os dois, o Lúcio e o Daniel falaram bastante, a gente tem proposto que se criem fundos, para que se tenha várias fontes, como o Daniel falou, apostar em uma fonte só é sempre arriscado, né? Por exemplo, na CID, se cair o uso da gasolina, vai perder recurso, então tem que ter uma fonte difusa, tem que, idealmente, tributar o uso do carro, deve-se usar recurso do Tesouro, porque é um direito social, é natural que a sociedade inteira contribua com o uso do transporte, afinal, ela inteira se beneficia do uso do transporte, mesmo quem não usa. E tem que ter recursos também para a infraestrutura. É importante que não tenha avançado, né, como eu falei, tem vários desafios, mas um central é a infraestrutura. E aí tem também alguns exemplos bons, é legal trazer exemplo para mostrar que não é só ideias, né? Goiânia, que tem um transporte metropolitano unificado, que já é também um passo importante, e é o único exemplo completo do Brasil hoje, é o de Goiânia, está buscando agora investir recursos do licenciamento para reduzir a tarifa em R$1. Não sei se vai avançar, mas é um debate nesse sentido de se criar um fundo. Ivaiporã, que é a maior cidade do Paraná, com tarifa zero, eu estava na lista aí do Daniel, está discutindo, lá tem tarifa zero há 18 anos, e tem muita crítica de que é caro, dá custos. Eles estão buscando agora conversar com as empresas da cidade para criar uma tarifa que seria igual a uma taxa, né, que seria igual ao Vale Transporte, que as empresas já pagam, e destinar esse recurso, em vez de para o funcionário, para a cidade inteira, para ajudar a custear a tarifa zero. Então, é óbvio que é necessário se buscar recursos para garantir a redução da tarifa, ou a tarifa zero, uma tarifa mais barata, contrapondo o discurso liberal, né, que sempre fala, mas não vai ser grátis, vai criar taxa. Óbvio que vai criar taxa, alguém precisa pagar esse recurso. A gente só está apontando aqui que é muito mais justo e muito necessário para a política urbana, até para a economia da cidade, que esse custo seja dividido em mais pessoas e não só na população de baixa renda que usa o sistema, que é desestimulada a usá-lo se ele for pago. Então, é uma discussão de por que é justo dividir o custo e não essa obviedade que eles acham que é uma grande descoberta de que alguém tem que pagar. É óbvio que alguém tem que pagar e que não tem almoço grátis. E só para fechar essa questão da tarifa, também é bom ressaltar as novidades que estão rolando. A gente fez um evento grande em Niterói em setembro, e é curioso que de lá para cá a gente tem visto muitas cidades adotando. A gente teve, se não me engano, 4 no Brasil, com Vargem Grande, com Campo Belo, em Minas, com Pirapora também adotando uma linha, se não me engano, e agora Ponta Grossa, no Paraná, discutindo o que pode se tornar uma das maiores cidades do mundo com tarifa zero. Está uma proposta da Prefeitura na Câmara, o que é bastante interessante, e uma Prefeitura do PSDB, o que é bastante surpreendente também. E fora do Brasil também, a gente teve Luxemburgo anunciando, Estônia já tinha anunciado que vai implementar no país inteiro, Kansas, nos Estados Unidos, já é a maior cidade do mundo com tarifa zero, e agora, recentemente, Cascais, em Portugal, anunciando a tarifa zero, o que mostra que é uma onda que está crescendo, uma onda interessante, e que o Brasil está se baseando nisso em iniciativas pontuais, não tem nenhuma estrutura federal, estadual, apoiando isso. A gente tem
pessoas que entenderam a pauta, como Maricá, governantes, né, eu digo, como Ivaiporã, como Vargem Grande, mas não tem uma política pública estruturada nesse sentido, diferente da França, diferente da Polônia, que tem alguns avanços que a gente pode debater um pouco mais depois. E aí, para finalizar, eu queria só falar um pouco mais do que o DEC também confrontou bastante, pelo Conselho de Transportes, também, que a gente faz parte do município, da gestão Covas. Embora o Lúcio tenha pontuado, foi bastante injusto essa proposta do Covas, e essa foi em especial porque a gente teve o contrato assinado, tem a promessa de que vai reduzir o custo do sistema, tem um anúncio deles no orçamento que vai reduzir em 500 milhões o custo do sistema, que é um valor, enfim, considerável, né, para o ano. E o que ele faz? Ele reduz o subsídio mais do que a redução do custo, então o custo vai cair 500 milhões, ele reduz o subsídio de 650 milhões, e esses 150 ele cobre aumentando a tarifa. Isso num ano que a gente está em crise social, em desemprego, enfim, em uberização, né, como camuflando um pouco o desemprego no discurso liberal. E a prefeitura, no que vem, com um orçamento recorde de arrecadação de IPI e de ISS e de, enfim, esqueci o nome do outro imposto, de PTU recorde, a prefeitura numa situação bastante confortável, até pelo acordo lá daquela dívida do município antiga, e a prefeitura faz o quê? Ela distribui o custo para o usuário, em vez de acumular, para tentar, ao menos, amenizar a situação de crise. Uma medida bastante injusta, bastante errada, tentamos questionar bastante isso na época, foi super atolado, né? Anunciaram no dia 20, uma audiência no dia 22, para aumentar no dia 1º, então foi em dezembro, né? Foi tudo muito corrido, como sempre, né? Não tão corrido quanto o Dória, que anunciou da MTU ontem, falou os valores hoje, vai aumentar amanhã, mas, enfim, também foi muito corrido. E é um pouco isso, né? A gente tem sempre sido atropelado pelos debates, a prefeitura usa o conselho como um espaço de dispersão, de bate-papo deles. É bastante ruim esse cenário, mas a gente tem tentado fazer confronto, tentar debater. A gente não vai judicializar, a princípio, essa medida da tarifa, que a gente tem tido uma experiência de que judicializar aumentos de tarifa não são difíceis, porque a prefeitura sempre tem milhões de tabelas que convencem os juízes, que, enfim, óbvio que não são usuários de ônibus também, né? E por mais que seja errado e injusto, não é uma violação, então sempre fica aquele imbróglio jurídico, e a gente teve derrotas importantes. Por exemplo, na última judicialização que a Defensoria fez no ano passado, ela alegou que não passou pelo Conselho, e a Justiça falou que tudo bem. Então agora a prefeitura já acha que nem precisa passar pelo Conselho mais, porque a Justiça falou que não precisa. Então é sempre uma questão muito difícil judicializar a tarifa, e a gente está entendendo que é mais uma questão de necessidade de confronto político, de fazer levantar dados, mostrar o quanto foi ruim, quanto vai ser ruim ao longo desse ano essa medida, tentar, enfim, queimar a imagem da política, queimar o prefeito, né, por decorrência, mas judicializar não tem se mostrado um bom caminho, embora seja bom, né? Gera um fato político. No ano passado foram dezenas de cidades, Angra dos Reis judicializou, Ribeirão Preto judicializou, São Paulo, Recife, então tem se mostrado um aumento muito grande do impacto que isso gera, né? Mas poucas delas com resultados positivos, o que é bastante ruim, mas é resultado também da nossa justiça, que não é o poder mais democrático, digamos assim, né? E aí também só deixando um próximo passo aí para as eleições, que a gente vai debater bastante. É muito importante que esse tema seja central nas eleições, a gente vai tentar muito fazer com que isso aconteça. Um ponto central disso é a vontade política. Eu sei que é ruim depender de iniciativas isoladas, mas o caso de Maricá, por exemplo, Maricá recebe royalties de petróleo, Niterói recebe, Macaé recebe, várias cidades, Campos recebe bastante royalties de petróleo, e só Niterói adotou tarifa zero. Então não é uma decorrência do royalties, é uma vontade política do prefeito de usar essa verba para fazer isso e tomar essa decisão. E é um pouco isso, a gente tem tentado promover dados, compilar dados, apoiar as propostas, os protestos populares. É importante ocupar a rua, mostrar a importância dessa pauta. A gente tem visto os atos do MPL, embora esse ano tão menores, eles aglutinam pessoas ao longo da caminhada, o que é bastante animador de ver. E é um pouco isso, vamos tentar ampliar a pauta, debater mais, expor e promover políticas, vontades políticas positivas nesse sentido. Bom, podia falar muito mais, mas vamos abrir para o debate depois. Obrigado.